sabe que eu não estou? Mas por que eu não estava? Porque você não tinha. Mas não é que não que eu clico. É aqui a microfone. Sempre eu me esqueço, gente. Bom dia. E agora, Júlia, você está me ouvindo? Agora dá para ouvir. Então tá, é porque eu acho que eu sempre vou na câmera, eu nunca lembro que é lá no microfonezinho, sempre eu ativo aqui e esqueço lá. Então tá bom, gente, bom dia. Nosso assunto de hoje, né? Nossa aula de hoje é gramática e a gente vai falar de verbo. Como eu sei que não é um assunto assim muito atrativo, né? Eu vou tentar ser bem sucinta, não vou ficar me estendendo demais. Aí, qualquer dúvida, vocês vão me perguntar, tá? Depois faz a atividade lá no livro, e aí, se tiver dúvida, a gente vai lá e aí eu vou tirar dúvida com vocês. Vocês falam comigo, eu trago meu livro também, coloca lá para a gente ver quais são as dúvidas, tá? Então, vamos começar. Cadê? Isso aí. Então, tá, verbo. Ontem a gente já deu um iniciozinho, eu lembro que foi até a Alice que participou, né, que falou, porque travou aqui. Então, a gente sabe que verbo, né, é a palavra que indica ação. Ita, Oi, fala. bom dia. Que capítulo? É aula... Ah, meu Deus do céu. Você quer que eu vou lá? Espera que eu vou lá pegar o livro e te falo. Você está com o livro na mão? Estou, mas é o livro Então, 3? é o livro 3. Ah, tá bom. Eu procuro aqui, então. Era só para saber se era o livro 3, 2 ou 4. Não, não é o 4. Você já tem o 4? Aham, veio junto com 3. Ai, gente, eu estou aqui me estendendo com medo de entrar no 4 e vocês... Olha aí se é no 3 mesmo. Tá, verbo 1. Olha no índicezinho aí. Olhou? Se eu não me engano, é livro... Não tem nada no 3, não. Vou olhar no 4. Calma aí que eu tenho que pegar. Letícia, você falou o quê? É no livro 4. É o primeiro. Ah, é no livro 4? Não, sabe por quê? Eu estava assim, preocupada, né? Porque eu todo dia eu ligo para o Danilo 500 vezes. Eu falei que quando terminar o coronavírus, ele vai querer me levar para casa dele. De tanto que ele já me ouviu, ele falou, não, vou levar comigo. E aí, ontem à noite, eu estava planejando para a aula de hoje, eu falei, não, eu tenho que retomar verbo, porque senão vou entrar no livro 4 e depois os meninos não têm. Ah, tá, então ótimo. Mas então vamos lá. Achou aí, Ana Flávia? É verbo 1. Tem verbo 1 e verbo 2. E o simulado, acho que vai até aqui. Então, vamos lá. Achei, Kita. Achou, né? Então, ótimo. Obrigada. Então, aqui nós temos, ó, indicação, né? Respeitar, ler, falar, estudar, brincar, sorrir, amar. Isso são ações. Ele, então, indica ações, estados estado da natureza, nada, estado e fenômenos da natureza. Estado, ontem até falei com vocês, eu não concordo muito, porque, na verdade, quando eu falo Maria está feliz, está feliz é um estado em que ela se encontra, mas parece que a palavra feliz é que é mais forte. Mas são os verbos de ligação que nós consideramos como verbos que indicam estado, tá? Os verbos se classificam em regulares, irregulares, definitivos ou, né, não ou, e abundantes. Então, o que é um verbo regular? É aquele que se mantém inalterado, tá vendo? Em toda a sua conjugação. Você observa que o radical não muda, ó. Canto, presente, cantei, pretérito perfeito, cantarei, futuro, cantava, imperfeito, cantasse, subjuntivo. Então, você observa que o radical cante, ele se mantém inalterado em todos os tempos que o verbo está conjugado. Então, isso que é um verbo regular, tá? É aquele que não apresenta alteração no radical. Aí tá, né? Se você falar comigo, o verbo amar.
A mesma coisa, qual é o radical do verbo amar? Aí eu vou lá e falo, amar. Radical, ame, até o M, né? Aí eu vou conjugar, vou pegar esse verbo lá no futuro do pretérito. Aí vai ficar lá, amarei. Aí eu vou lá, vou escrever aqui, amarei aqui na frente de amar. Vamos ver. Opa, vai lá, meu filho, tudo pressa. Ó, amarei. Você observa que até o M continua. Então, isso que é um verbo regular. Verbos irregulares, e aí eu nem coloquei a definição, são aqueles que apresentam alteração no radical. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui alteração no radical. Aí nós temos aqui alteração no radical. Meu Deus, nada a ver. Acho que eu estava meio doidona. Ah, também olha o que está escrito aqui na frente, né? Estou ficando doida mesmo. Estou com pressa e acabo me atrasando mais. Então, ó, outros exemplos de verbos regulares, né? Cantar, estudar, vender, aprender, partir, dividir. E os verbos irregulares são aqueles cuja reflexão, ou seja, apresenta alteração no radical, apresenta. Então, fazer. Você já até começa, vamos pegar, fazer. O radical aqui em fazer é até o Z. Só que na primeira pessoa do indicativo, você já percebe que o Z desaparece, aparece um Z cedilha aqui. E aí, depois, no passado, fiz. Aí, olha bem, era fa, agora ficou fi. Agora, farei. O Z já desapareceu. Fizesse, tá vendo? Apareceu o Z, mas sumiu o A. Então, isso que é verbo irregular. É aquele que apresenta alteração no radical. Então, vamos pensar. Irregular, né? O regular se mantém, não sofre nenhuma alteração. O irregular sofre alteração. Mas, você sabe qual é o verbo. Por exemplo, eu falo, eu faria a compra se eu tivesse dinheiro. Aí eu te pergunto, eu faria a compra, a que verbo pertence faria? Você vai falar para mim, verbo fazer. Eu falo bem assim, se eu tivesse como, eu poria o dinheiro no lugar, poria. Aí você fala, é do verbo pôr, tá vendo? Então, eles apresentam irregularidades, mas você sabe de qual verbo que é. Então, por exemplo, o verbo pôr, eu punha, tá vendo? Punha, é do verbo pôr. Qual a irregularidade? Apareceu aqui um NH, o O veio para o O, tá vendo? Verbo dar, se eu desse, a irregularidade, tá vendo? O A desapareceu, veio vi, quando eu vier, tá vendo? Quando você fala venho, aí a irregularidade, né? Num verbo comum, você, por exemplo, amo, canto, vendo. Agora aqui, você não fala vinho, você não fala vinho, você fala venho. Então, olha a irregularidade, né? O fazer que a gente já colocou aqui, o trazer. Trarei, tá vendo? Trarei. Olha bem, cadê o Z? Desapareceu. Por isso que a criança fala, eu traço. Pode deixar, eu traço para você quando eles estão brincando, lá no início da infância, né? Eu traço. Por que ela fala eu traço? Porque os outros verbos eu faço, tá vendo? Então ele vai lá e traço. Outro verbo, fazer. Por que muita gente fala fazerei? Gente grande fala fazerei, porque já está acostumado com os verbos regulares, né? Aí só que no verbo irregular ele vai sofrer alteração. Então tá, esses são comuns, né? Os regulares não alteram, o irregular altera. Os verbos anômalos, gente, verbos anômalos são aqueles
que, ó, anomalia, né? Anomalia é defeito, né? É aquilo que foge por completo do que é regular. Então, os verbos anômalos são aqueles que eles são tão... A irregularidade dele é tamanha que você, às vezes, nem consegue saber de que verbo que é. Por exemplo, uma criança, quando ele lê essa frase, ele é bom aluno. Ó, eu tenho certeza que tem gente grande que, na hora que você pergunta é de que verbo? A pessoa não vai saber. Vai ficar pensando, que verbo que é? Verbo é. Tá vendo? Olha o tamanho da irregularidade dele. Então, isso que é verbo anômalo é aquele que apresenta uma irregularidade muito grande. E nós só temos dois na língua portuguesa, o verbo ser e o verbo ir. Olha bem, gente, ó. Ser, sou, és, é, somos, são, né? Então, no presente do indicativo. Agora, olha o pretérito perfeito. Ana Flávia, fala para mim. Pretérito perfeito do verbo ser. Quito, não sei não. Não, mas eu vou te ajudar agora. Você fala assim, hoje eu sou boa aluna. Ontem, melhor. Vai, ontem sou melhor. Não, sei lá, deve ser também. Não, vai lá, fala aí, Letícia, Júlia. Olha bem, hoje eu sou boa cozinheira. Ontem eu Era. era melhor. E o antigamente? Antigamente eu era melhor. Ontem eu fui. Tá vendo? Ó, fui, era. Tá vendo? O que que esses Ô, Kita, verbos... mas esse trem é difícil demais, véi. Não, velho, daqui a pouquinho você vai saber tudo. Então, ó, então, Kita, tem 10 anos sou... que eu estudo e eu não sei conjugar um verbo. Não, e deixa eu te falar que ontem eu entrei ali na sala da Carolina, a Lara estava tendo aula. E a aula dela, o assunto era esse, verbos regulares e irregulares, a Lara está no 6º ano. Eu falei, meu Deus do céu, se é difícil para um menino de 3º ano, imagina para uma criança, ainda mais Lara, que ela tem um certo déficit de atenção. Então, você imagina o que passa na cabeça da Lara para o senhor estar falando disso para ela. Eu fiquei só pensando nisso. Mas aí, desde o 6º ano que está aí aprendendo, verbo regular e irregular. Me dá aí, ó, sou, fui, era, serei, tá vendo, ó? Fosse. Olha bem a irregularidade desse verbo, gente. Por isso que ele é chamado de verbo anômalo, porque ele muda totalmente. O verbo ir, eu falo, pode deixar que eu vou à sua casa, fui à sua casa, ia à sua casa, irei à sua casa, fosse, fosse à sua casa. Olha bem, nós temos dois verbos aqui que se coincidem com o verbo ser. Fui, que tem aqui, e fosse, que tem aqui também, ó, tá vendo? Então, quando esses verbos estão fora de um contexto, você não sabe se é o verbo ser ou se é o verbo ir. Por isso que eles são chamados de verbos anômalos. Então, ele fala que apresenta uma irregularidade intensa, mas nós só temos dois. Então, vamos voltar. Verbo regular é aquele que se mantém inalterado em toda a sua conjugação, o radical permanece sempre do mesmo jeito. Irregular é aquele que apresenta uma certa alteração, mas dá para você identificar o verbo tranquilamente, né? Anômalos são aqueles que a irregularidade dele é muito forte, que você às vezes nem sabe qual verbo é, e nós só temos dois. E além deles, nós temos... é porque eu tinha deixado um slide se precisasse de exemplo. Nós temos os verbos defectivos, o próprio nome já diz. Apresenta defeito. Por que ele apresenta defeito?
porque ele não é conjugado em todos os tempos ou em todas as pessoas. Por exemplo, reaver, ao competir. Como é? Eu compito? Você não pode falar eu compito. Você pode, a Ana Flávia que vive competindo, ela não fala eu compito muito. Ela vai ter que falar eu estou competindo muito, eu participo muito de competição, amanhã eu vou competir, ou hoje eu vou competir, eu sempre estou competindo com aquela menina, mas ela não vai falar eu compito, porque não existe na língua portuguesa eu compito. Reaver. Esse verbo aqui, ele só é conjugado onde aparece a letra V, tá? Então, por exemplo, eu revejo, não, tá vendo? Aí, por exemplo, para que eu... Aí você fica assim, quais os verbos, em que tempo que ele está? Depois, inclusive, vou fazer esse verbo com vocês. Fali. Eu falo no presente indicativo. Ai, gente, eu não vou comprar isso não, porque senão eu falo. Você não pode falar assim, senão eu vou falir. Tá vendo? Ele vai sempre acompanhado de outro verbo. Ele não é conjugado em todas as pessoas. Eu falo, tu fales, ele fale. Agora, nós falimos. Tá vendo? Aí já tem na primeira pessoa. Então, ele não é conjugado. Doer. Ai, eu dou toda, eu dou toda, eu dou muito. Tá vendo? Não é eu estou sentindo muita dor, eu estou sentindo que eu estou doendo, tá? Eu estou doendo, mas eu dou, não tem na primeira pessoa. Colorir, da mesma forma, eu coloro. Não, eu vou colorir esse papel para você. Pode deixar que eu vou colorir, não pode deixar que eu coloro. Não tem a primeira pessoa também, não tem várias pessoas, né? Explodir, a gente fala, né? Um monte de gente fala, eu explodo de ódio na hora que ela fala comigo. Só que tá errado, não existe eu explodo, nem eu explodo. Tá vendo? Eu fico explodindo de ódio. Então, é um verbo que também não tem. O verbo ruir, o verbo feder, que eu já vi tanta gente querendo falar, nossa, eu fedo. Não, eu estou fedendo. Bramir, esculpir. Ah, me lembrei de outro. Computar. Computar. Então, você não pode falar eu computo. Eu computo, tu computas, ele computa. Olha que lindo que fica, né? Então, eles falam que os verbos inflexivos são verbos cuja conjugação é incompleta ou não apresentado as formas nominais, todas as formas, né? Porque o verbo é modos ou pessoas. Agora, por que isso acontece? Muitas vezes é por questão de som mesmo, igual computar. Eu computo. Ai, gente, pode deixar que eu computo. Tu computas, ele computa, não é? Fica feio. Então, por isso que eles são defectivos, porque eles não se apresentam em todas as pessoas. E os verbos abundantes são aqueles que têm duas formas para a gente falar. Nossa, particípio. Ana Flávia, você lembra o que é particípio? Quem se lembra quais são as formas nominais de um verbo? Letícia, Júlia. Particípio, gerúndio. Muito bem, tá vendo? Particípio, gerúndio e infinitivo. O particípio é aquele que termina em R, né? O gerúndio é aquele que termina em NDO. E o infinitivo, isso. Ixi, errei ali, tá? E o infinitivo é o que termina em ado ou ido. Então, veja bem, eu errei aqui que não é infinitivo. Eu pensei uma coisa e escrevi outra. Infinitivo termina em R, gerúndio termina em NDO e o particípio termina em ado ou ido. Então, veja só. Esse particípio tem o particípio regular
que termina em ado. Aí, ó, falado, queimado, amado, roubado. Os verbos que terminam em a, ele faz particípio em a, né? Ou ido. Né? Então, vendido, comido, corrido. Vamos pegar um verbo da terceira, né? Partido. Tá vendo? Então, particípio regular é o que tem essas duas terminações, ado ou ido. E o particípio irregular, deixa eu ver se eu coloquei aqui atrás, tá, então não vou falar agora não. Então, o particípio regular, terminado em ado, né, e ido, na segunda e terceira conjugação, é usado com os verbos auxiliares, ter ou haver. Então, você vai falar, o que é isso? Aqui, por exemplo, quando eu cheguei, alguém já tinha entregado ou havia entregado a encomenda. Eu não poderia falar, quando eu cheguei, alguém já havia entregue a encomenda. Se eu falar já havia entregue, está errado, porque o particípio é regular, existe, né, a palavra entregado, então, se eu falar havia entregue, está errado, tá? Então, toda vez que eu estiver usando aqui, ó, como auxiliar o verbo ter ou o verbo haver, ter ou haver, eu tenho de usar o verbo, o particípio ado ou ido. Ele já tinha imprimido, tá vendo, ó? Imprimido 20 mil cópias antes de eu fechar a gráfica. Por que eu falei ele já tinha imprimido e não ele já tinha impresso? Porque nem vou colocar tinha, não, porque eu só coloquei vou colocar havia imprimido 20 mil cópias, tá? Então, agora, gente, um verbo que só tem o particípio regular é o verbo trazer. De qualquer forma que você falar, você vai falar sempre trazido. Ele havia trazido, ele tinha trazido, sempre trazido, e nunca trago, né? Como tem gente que fala. E o particípio irregular é aquele que geralmente ele termina em ó, mas olha bem, ó. O campeonato de judô já está ganho e não já está ganhado. Por quê? Ó, se... Ah, meu Deus do céu. Bom, deixa eu ver só aqui uma coisa. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Se e estar. Com os verbos ser e estar, você usa o particípio irregular. O campeonato de judô já está ganho. Se no lugar do estar eu colocasse havia, vai lá, Ana Flávia, o campeonato de judô já havia sido a ganho do mesmo jeito. Espera aí que eu quero mudar isso aqui, eu quero colocar o verbo, quero colocar, vamos ver se eu consigo aqui, hein? Ele havia, ó, vamos lá, Ana, vai pensando. Opa, ele havia o campeonato. Jogo que é menor. Jogo, vai lá, Letícia, Júlia. Ele havia, o verbo ganhar aí nesse meio. Ganhado. Ganhado, porque é o verbo haver, muito bem. Mas se eu botar ele havia ganho, o jogo tá errado? Então, olha só. Foi até bom eu ter colocado esse exemplo aqui. Inclusive, há gramáticas que dizem que com o verbo ganhar deve-se usar o particípio irregular. Eles falam no verbo ganhar e tem outro verbo que depois, na próxima aula, eu vou lembrar, eu vou falar com ele, não vou nem esquentar a cabeça aqui agora, não. Tem outro verbo que eles falam que é para dar preferência ao particípio irregular em qualquer situação.
Eu vou dar uma pesquisada maior para ver se a maioria dos gramáticos dizem isso, porque eu tenho certeza que o Lupitt, que o Celso Cunha, eles falam isso. Dê preferência ao particípio irregular, porque fica mais bonita a frase. Ele havia ganho o jogo. Parece que ele havia ganhado o jogo. Não fica muito legal, né? Mas eu não vou falar que é 100% dos gramáticos. Eu vou dar uma olhada hoje, depois da reforma, se eles reforçaram essa ideia ou se continua do mesmo jeito, tá bom? Então, mas aí, se for seguir a regra gramatical, eu vou falar, ele havia ganhado, hoje, é pagar, o outro é pagar. Então, eles falam que ganhar e pagar são dois verbos que devem se dar preferência pelo particípio irregular. Ele havia pagado o jogo, parece que fica feio, né? Ele havia pago o jogo. Mas eu vou olhar se essa ideia permanece, tá? E na próxima aula eu juro que eu falo para vocês. Agora, a mercadoria foi entregue e não foi entregada. Por que foi entregue? Porque tem o verbo ser aqui, ó. Tá vendo? Foi entregue. O documento já está impresso e não já está imprimido, está impresso, porque o regular, o verbo auxiliar aqui é o verbo estar. Tá vendo? Então, toda vez que você tiver o verbo ser e estar, você vai usar o particípio irregular, aquele que não termina com ado e ido. E é por isso que as pessoas falam, se eu soubesse, eu teria trago o material. Aí está errado, porque não existe o verbo trazer, só tem um particípio, que é o trazido. Não existe o particípio trago, tá? Agora, eu queria lembrar de um verbo que o povo usa muito. Meu Deus. Espera aí, também eu vou lembrar. Usa muito como irregular e, na verdade, ele é regular. Então, verbos abundantes, né, são verbos cuja conjugação apresenta duas formas equivalentes de particípio. Um particípio regular e um irregular. Exemplo de verbos abundantes. Aceitar. Você tem aceitado e aceito. O meu pedido foi aceito. Ele havia aceitado o meu pedido. Entregar, entregado, a mercadoria foi entregue. Ele havia entregado a pizza. Ganhar, tá vendo? Esse autor nosso aí, ele já fala o ganhado para o regular e ganho irregular. É o que eu disse a vocês. Alguns gramáticos acham que deve dar preferência só por esse. Matar. O rapaz foi morto a tiro. Ele havia matado o animal. Tá vendo? Então, isso que é verbo irregular. Acender. Acendido e acesa. A vela foi acesa antes da hora. Ele havia acendido a vela. Eleger. O prefeito foi eleito com 200 mil votos. Ele havia elegido o prefeito. O aluno está envolto, isso que vocês devem usar na redação, né? Está envolto de malandragem. Está envolto de malandragem. O aluno havia se envolvido em malandragem, tá vendo? Envolto e envolvido. Ele havia morrido de dengue. E eu pensava que tinha sido de tatá. Então, morrido e morto. Prendido e preso. O rapaz foi preso ontem. O policial havia prendido o rapaz. Revolvido, de revolver, tirar, né? E revolto. Suspendido. O diretor havia suspendido o aluno. O aluno foi suspenso. Quando eu estudava, agora eu cheguei aqui nesse, eu lembrei. Quando eu estudava, eu ficava numa dúvida, assim, na hora da prova, se era quando que eu ia usar suspenso, quando eu ia usar terminado em ado e ido e quando eu não ia usar. Aí eu peguei essa frase aqui, o diretor havia suspendido, o diretor havia suspendido
suspendido o aluno. Aí, agora, o aluno, vou explicar porque foi suspenso. Aí, o que eu fiz, gente? Eu guardei essa frase aqui na minha cabeça. Eu guardei isso. Então, eu falava, bom, peraí, com quais verbos que eu uso particípio regular e com quais verbos eu uso o irregular? Aí, o diretor havia, então já sei. Ter e haver é com particípio que termina em ado ou ido. Então, o diretor havia suspendido haver e ter. O aluno foi suspenso. Ah, então foi. Então, é ser e estar é particípio irregular. Tá vendo? Então, eu guardei isso e aí eu nunca errei. Quando chega na hora da prova, é para completar com qual particípio? Aí eu ficava, bom, o diretor havia suspendido. Ah, então já sei. Ter e haver é regular e ser e estar irregular. Pronto. Ó, exprimido e... Mas Oi, se for sem o haver, também pode ser particípio regular? ter e haver. Ter e haver. O que que travou aqui tudo? Ah, meu Deus. Não, mas foi pra mim só, por causa da internet aqui de casa. Ah, tá. E agora? Voltou, voltou. Voltou? Então, o diretor... Olha bem, por que eu guardei esse haver? Porque eu lembrava do irmão dele, ter e haver. Ter e haver é particípio regular. Ter e haver. E aí, ser e estar, particípio irregular. Mas aí eu guardei essa frasezinha aqui, decorei essa frase, porque quando eu via o haver, eu já lembrava do ter. Aí eu sabia que com o ter e o haver era esse particípio. Com o ser e o estar, porque nós só temos 4 verbos auxiliares nessa condição. Quais são os 4 verbos? Ser e estar, ter e haver. Então, eu já sei que o ter e haver, particípio regular. Particípio irregular. Mas aí, para eu decorar isso, eu decorei essas 2 frases. O diretor tinha suspendido o aluno, ou havia suspendido o aluno. O aluno foi suspenso, o aluno está suspenso. Tá vendo? Foi assim que eu decorei. Aí nunca eu errei. Exprimir e expresso, extinguir. O tratado foi extinto em 1900. O tratado foi extinto. Ele havia extinguido o tratado. Agora, frigir, que é de fritar, né? Frigido e frito. Imprimir, acho que já até coloquei lá, imprimido, impresso. Incluir, incluído ou incluso. Eu estou, aí eu fico, eu estou incluída ou eu estou inclusa na lista de convidados? Vai lá, Ana. Eu estou, travou de novo? Júlia, fala para mim. Não, é que eu tô pensando, mas eu acho que tá é pensando? Desculpa. inclusa. Eu estou Inclusa. inclusa, isso aí, eu estou inclusa, porque, ser e estar, particípio irregular. Lembra disso, foi expulso. Então, inclusa. Agora, eu havia sido excluída, né? Agora, vamos lá. Os verbos, né? Eles se variam em pessoa, número de pessoas. Aqui é rápido. Primeira pessoa, eu. Segunda, tua. Terceira, ele. Primeira do plural, nós. Segunda, vós. Terceira, ele. Aí é número, né? São as pessoas do discurso. Então, o verbo possui 3 pessoas que servem como sujeito, que é o eu, o tu e o ele. O nós, o vós e o ele. Singular e plural, né? Bom. As flexões, a gente já sabe que é singular e plural. O eu, tu, ele, singular. Nós, vós, eles, plural. E é mole para vocês. E as conjugações? Temos 3 conjugações. Nós temos verbos que terminam em a, verbo que termina em e, verbo que termina em i. Então, a primeira conjugação são todos os verbos que terminam em a. A segunda, todos que terminam em e.
Ó, a verdade é o A, né? Que é a vogal temática. E todos que terminam em I, que pertence à terceira conjugação. Então, ó, cantar, amar e sonhar, primeira conjugação, vender, chover e sofrer, segunda, partir, sorrir e abrir, terceira conjugação. Lembre-se de que o verbo por pertence a que conjugação? Segunda. Segunda, então não precisa mais nem falar, né? Agora é a hora, né? Eu sei que agora que vai começando a pegar. Então, quais são os modos? Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Nós só temos esses três modos. O modo indicativo, em que ele se difere do subjuntivo? Porque o modo indicativo dá certeza das coisas. Você fala, eu falo, eu canto, eu vendo, eles vendem, tá vendo? No pretérito, eu vendia, você praticou a ação. Eu vendia, eu comia, eu partia, eu corria. O perfeito, eu vendi, eu corri, eu comi. Você praticou a ação. Então, no modo indicativo, você pratica a ação, já praticou ou acredita que vai acontecer. Você fala, eu passarei no vestibular, eu conseguirei uma vaga, eu estudarei, pelo menos você acredita que isso vai acontecer. Tá vendo? Quando eu... não estou no subjuntivo, deixa para lá. Então, tá vendo? Estudarei, amarei. Agora, eu amaria, você tem certeza que você faria isso. Eu amaria você se você fosse honesta. Tá vendo? Então, você tem certeza que você iria amá-lo, né? Ou amá-la. Eu venderia o carro se eu tivesse dinheiro. Então, você tem certeza que se eu precisasse de dinheiro. Então, você está vendo? Você tem certeza da ação. Agora, o subjuntivo é aquele que deixa a ação na dúvida. Eu falo, para que eu coma isso, é preciso muita insistência. Então, eu não tenho certeza se eu vou comer. Aí eu falo, para que ele venda o carro, sempre depende de uma outra coisa. Para que ele venda o carro, é preciso que apareça comprador. Tá vendo? Na dúvida, porque sempre precisa de algo. Se eu tivesse dinheiro, tá vendo? Eu não tenho, eu não sei se eu vou ter. Se eu o amasse de verdade, tá vendo? Se ele falasse comigo, mas eu não tenho certeza se ele vai falar. Quando eu estudar mais, passarei. Quando eu falar a verdade, vão me perdoar. Então, mas eu não sei se eu vou falar ou não, tá vendo? O subjuntivo é essa ideia de dúvida. O indicativo é a ideia de certeza. E o imperativo, a gente já sabe que é a ordem, né? Faça logo a atividade. Entre rapidamente. Coma bastante verdura. Tome sol, desligue esse celular e por aí vai. E quais são os tempos do modo indicativo, aquele modo que dá certeza? São 6. O presente, agora, Ana, agora vai ficar fácil. Anota aí. O presente, vocês já sabem, né? O agora, o momento da fala do locutor, é a fala do momento. Eu falo, eu canto, eu ando. Depois, o pretérito perfeito é uma ação, primeiro, é uma ação que você é uma ação que você praticou. Você fala, eu fiz, comi, tá vendo? Vendi, aí cantei, é uma ação concluída. Que mais? Amei, tá vendo? É ação partir, eu parti cedo. É uma ação concluída. Você fez e acabou. Mas eu vou te dizer que é o passado
bem próximo de nós, é o do ontem. Toda vez que você quiser o pretérito perfeito, você lembra, pretérito perfeito. Lembra dessa palavrinha ontem. Você fala, ontem eu fiz a tarefa, ontem eu comi muito, ontem eu vendi minha bicicleta, ontem eu cantei para você, ontem eu amei jogar bola, ontem eu parti cedo. Tá vendo? É o ontem. Esse é o pretérito perfeito. O pretérito, vamos até escrever a palavrinha aqui, ó. Perfeito. A palavra é pequena. Perfeito. Pequena. Agora, por que eu estou falando pequena? Porque você fala, antigamente eu, verbo fazer agora. Ontem eu fiz a lição de casa. Antigamente eu fazia. Tá vendo como cresce a palavra? Eu fazia. Antigamente eu comia. Antigamente eu vendia. Antigamente eu cantava. Antigamente eu partia. Tá vendo? Viu? Aí eu falo que esse daqui é o pretérito. Olha como a palavra aumenta. Imperfeito. Por que é o imperfeito? Porque é uma ação contínua. Tá vendo? Eu uso a palavra antigamente. Eu uso a palavra antigamente toda vez que eu quiser usar o pretérito imperfeito. Eu uso sempre antigamente. Porque aí é uma ação não concluída. Eu fiz o trabalho, eu fiz, acabou. E que teu trabalho? Eu falo, eu fiz. Já está pronto. Cadê o bolo daqui? Comi. Cadê sua bicicleta? Vendi. E a música? Cantei. E você gostou daquele cara? Eu amei. O que você fez ontem? Eu parti. Tá vendo? Então, você fez a ação e acabou. Agora, o imperfeito que está aqui, por que fala que é imperfeito? Porque a ação não está concluída. A gente fala, o seu trabalho está mal feito, hein? Você não terminou. Quer dizer, não terminou, está imperfeito, está pelas metades. Então, você fala, eu fazia compra com dinheiro. Quer dizer, não fez e acabou. Você fala, eu fiz a compra com dinheiro, acabou. Agora, eu fazia. É uma ação contínua. Eu comia muito, você estava sempre comendo. Eu vendia a dinheiro, sempre vendia. Não acabou. Eu vendia dinheiro, acabou. Vendi uma vez só. Eu vendia ação contínua. Eu cantava bem. Não foi uma vez só. Eu partia sempre cedo. Quer dizer, uma ação contínua. Eu gosto dessa, ó. O homem, olha bem, opa. Perguntar aqui, olha a frase, ó. Vai analisando, hein? O homem aí, o homem bateu na mulher. Bateu. Pretérito perfeito ou pretérito imperfeito? Perfeito. Perfeito. Né? Perfeito. Como seria o imperfeito? Batia. O homem batia, você está vendo? É isso aí, porque o batia vai ser uma ação contínua. Aqui ele bateu uma vez, e aqui ele batia sempre. Tá vendo? Mas quando você tiver dúvida, você fala, ontem o homem bateu. Antigamente o homem batia. Então, quando você quiser achar o pretérito perfeito, lembra disso, põe isso na cabecinha. Ontem, toda vez que você quiser o pretérito perfeito, você usa o ontem. Toda vez que você quiser o imperfeito, você usa o antigamente. E agora, para a gente terminar,
o subjuntivo, né? Ué, e o futuro eu não coloquei? Doida. É porque aqui eu só citei mesmo, né? E o mais que perfeito é aquele que termina sempre em irá. Eu falo que é o futuro da Mara. Cantara, amara, pulara, roubara. Tá vendo? Então, sempre termina em irá. É um passado em relação a outro passado. Eu falo assim, ó, olha bem. Vê. Ó, quando cheguei, o sinal. Como você fala que você chegou meio atrasado lá? Você fala, quando cheguei, o sinal. Vou colocar o, você ficar mais fácil, ônibus. E aí? Completa aí para mim, rápido. Quando cheguei, o ônibus. Passara? Isso aí. Passara. Tá vendo? O ônibus já passara. É porque, gente, hoje em dia a gente não usa mais, né? Nós preferimos usar já havia passado, né? A gente prefere uma locução verbal. Mas é isso aí. O ônibus já passara. Então, ó, fizera, comera, vendera, cantara, amara, partira. Tá vendo? Vai terminar sempre em irá. Isso que é o pretérito mais que perfeito. Por que a gente fala que é um passado em relação a outro passado? Porque toda vez que você usa esse verbo, você tem um outro tempo passado antes. Você fala, quando cheguei. Cheguei é passado. Você deve ter chegado às 7 horas. O ônibus já passara, o ônibus havia passado lá pelas 6h59. Quando mamãe me chamou, eu já almoçara, quer dizer, eu já havia almoçado. Vendo? Isso que eu já acordara, já havia acordado. Tá vendo? É sempre a mamãe me chamou, passado. Já acordara, já tinha acordado. Então, antes disso. E agora eu vou deixar o outro que vocês vão ter aula daqui a pouquinho também, para eu também não ficar uma aula em cima da outra, vocês dar uma descansada. Aí, eu na próxima aula, termino os outros tempos rapidinho, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijão para vocês. Já fizeram a redação? Ai, tô ficando Nem doidona. tinha lançado. Não, tô ficando doida. Eu acho que eu nem cadastrei ainda, já cadastrei ou não? Não. Menino. Mas não mandaram nada no grupo, não. Não, então eu vou falar com o Danilo agora. Hoje à tarde eu vou cadastrar para vocês mandarem antes do recesso. Meu Deus, eu tô doida, porque o 9º ano eu cadastrei, o 1º ano eu cadastrei, o 9º e o 1º ano estão fazendo aquele trabalho integrador, né, interdisciplinar, que tô orientando também o 9º ano e está me dando uma confusão. Eu acho que eu esqueci por isso, mas pode deixar que eu vou cadastrar, tá bom? Um tema para vocês fazer. Acho que eu vou fazer alguma coisa relacionada à pandemia, para vocês também já irem se inteirando, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijão para vocês. Falou, Kita. Tchau. Falou, tchau. Letícia, Isabela. Espera aí que eu estou vendo aqui o nome. Gente, não sai agora não. Espera só um pouquinho. Alice eu vi. Ana Flávia eu vi. Andrew não, né? Vocês estão aí ainda? Hoje é dia 1º. Cadê? Andrew não. Ana Flávia, ajuda aí. Bárbara. Beatriz. Bárbara não está. Beatriz não está. Bianca. Brenda está. Camille. O Kita, Oi. a Bárbara, ela tá.
Ah, tá, Bárbara, tá? Então isso aí me ajuda, tá? Camille, tá? Não, né? Qualquer coisa você fala depois. Caroline, tá? Diogo? Não. Everson? Não. Felipe, tá? Eu vi flores aí no meio. Gabriel Bianchini? Não. Gabriel Mendonça, foi você que falou, né, Gabriel? Não, fui eu, Felipe. Ah, foi o Felipe? Eu acho que a Carolina, ela tá. A Carol tá, o nome dela tá até aqui, cadê? Eu pulei a Carol. O Gustavo Arpini. Dá uma olhada aí para mim, acho que não tá, não. Quem? Gustavo Arpini, Galon. Sim. Tá aí? Aham. Esse cachorrinho não fala por quê. Helena. Não, né? Iris. Não. Isabela, está, que eu estou vendo. Isadora. Brenda está aí? Brenda está aqui. Isadora, não. Júlia. Júlia, é contadinha ou é a outra? A Letícia. Vamos pensando aí comigo. A Letícia está aí. A Luana hoje sumiu. Só porque eu elogiei, hoje ela não veio. O Murilo está aí. Natália. Ô, Guita, a Luana tá sim. A Luana está aí? Ah, tadinha. Ô, Luana, desculpa, tá, neguinho? Porque eu sinto falta de você. Samuel, está aí? Sim. E tá mesmo, hein? E o William? William? Não, né? Me fala Acho que não. aqui. O William tá? Não. Me fala aqui. E a Júlia, gente? Contadinho ou Ramos, hein? Ela já saiu? Não dá para saber, né? Na próxima aula eu pergunto, então. Tá bom? Então tá, obrigada aí, tá? Tá, Felipe. Dispõe. Fica com Deus, tchau.